mais um episódio número 20, falando do futebol feminino ou de qualquer assunto pertinente ou conectado ao futebol feminino, né? Tenho aqui comigo o Gabriel, a professora Sheila infelizmente não pôde estar presente, mas hoje a gente quer falar da convocação da seleção sub-17, do futsal feminino do Vasco que tem seletiva, mais uma vez falando do LCA, né, extremamente importante para as meninas saberem, entenderem, ter uma noção desse problema, vamos dizer assim. Vamos falar sobre as férias escolares na Copa do Mundo em 27 e o esporte, né, na vida das meninas, o quão importante é para uma menina fazer esporte, né? E a Copa do Brasil feminina, um detalhe negativo que me chamou a atenção, né? Eu acho que é importante a gente levantar isso aqui. Bom, é isso. Vamos ao nosso primeiro tópico, convocação da seleção sub-17. Foi bem interessante a convocação da seleção. Eu quero compartilhar aqui, por gentileza. Vamos falar da seleção sub-17, né, que foi convocadas. E eu gosto de ir nos detalhes, né? Um detalhe que me chamou a atenção, não são muitos clubes, né? O Brasil tem o Brasileirão, né, feminino Série A, Série A2, Série A3. São muitos clubes, mas a gente vê aqui que na seleção, Corinthians, São Paulo, Ferroviária, né, na sua maioria. Aí tem Internacional, Ferroviária, tem Flamengo, enfim. É um grupo aí de 5, 6 clubes, né? E uma coisa que me chamou a atenção foi que no Sub-17 a gente tem uma atleta jogando nos Estados Unidos, Fort Lauderdale, né, a Lana, e a gente tem uma atleta jogando no FC Nordsjælland, que é na Dinamarca. Então, assim... não, tem uma menina aqui, a Gabi, que joga no Benfica. 3 fora do Brasil no Sub-17, né? Porque eu achei isso interessante, né? Apesar de ser Sub-17, você já vê 3 meninas jogando fora do Brasil, né, no futebol feminino. Então, você percebe que está tendo holofote, que está crescendo, né, com sustentabilidade, né, a base do futebol feminino está forte, né, enfim, a direção parece uma direção boa, né, e isso me chamou a atenção positivamente. Negativamente foi o fato de termos ali um grupo de 4, 5 equipes, né? São Paulo, Corinthians, Internacional, Flamengo, Ferroviária, né? Sendo a base da seleção. Não sei se é coincidência ou se realmente esses são os clubes que estão fazendo um trabalho assim de prime, né? De grande nível. Gabriel, como é que você vê, o que você poderia, né, externar de opinião? Ou você acha que é só uma coincidência, né? Uma seleção brasileira e a gente tem um grupo ali de 5 clubes, basicamente, né? Uma vez que o Brasil tem a Série A, A2, A3, ou seja, são muitos clubes, né? E você aí vê a seleção brasileira apenas com, basicamente, 5 clubes fornecendo atletas para a seleção brasileira. O que você acha? Por favor. Antes de mais, obrigado mais uma vez pelo convite e boa tarde a todas e a todos que nos assistem. Um grande abraço, obviamente, ao nosso amigo Igor e à nossa amiga Sheila. Relativamente a este tema, até um tema que não foi igual, mas abordámos ligeiramente num dos episódios passados. Esta seleção realmente é uma seleção com grande potencial, mas de facto é uma situação que, vou dizer que é relativamente normal. Não quer dizer que eu concordo, são coisas diferentes, mas é uma realidade em muitos países, em Portugal e em outros países também, que haja somente 3, 4, 5 clubes que acabam por dar os jogadores. De vez em quando pode haver uma surpresa, e é sempre agradável, quando um clube consegue lá por um atleta, quer dizer que ele teve que trabalhar, ele ou ela tiveram que trabalhar muito para lá chegar,
porque o clube em si pode não ter tanta visibilidade, mas é uma realidade. Deveria não ser, e se não fosse, o que é que queria dizer? Queria dizer que haveria mais clubes a lutar por títulos com condições para formar atletas de altíssimo nível e, portanto, aí os selecionadores ou os selecionadores iam ter ainda mais trabalho para selecionar, porque já tinham um leque ainda maior de opções. Contudo, o Brasil não foge à regra, é um país com clubes de dimensão mundial, portanto, com muitas condições financeiras, grandes torcidas, não é? E, portanto, é normal que haja clubes, esses clubes consigam fornecer a maior parte das jogadoras. Mas esse detalhe que o nosso amigo Igor falou há pouco é muito importante, que é o detalhe de já haver 3 jogadoras que jogam fora do Brasil. E isso que em sub-17 é de enaltecer, porque além de ser futebol feminino, o que não é tão normal, não é? É sub-17, ou seja, já com esta idade, já a jogarem na Europa, isto diz muito da qualidade das jogadoras brasileiras. E é verdade que idealmente as seleções têm sempre ali pelo menos um clube onde muitos jogadores ou jogadoras jogam e isso depois ajuda na seleção a que haja um maior entrosamento, um maior trabalho de equipa, e isso acontece no Brasil, porque muitas jogadoras vêm destes 5 clubes, mas se houver cada vez mais jogadoras a jogar no estrangeiro, isso alimenta, lá está o sonho de muitas meninas poderem realmente fazer do futebol feminino a sua carreira e a sua vida exclusiva, não terem que ter outro trabalho para sustentarem esta atividade. Por isso acredito que sim, acredito que apesar de ser uma situação normal por enquanto, esta seleção pode já ser o início de uma mudança, de haver mais clubes a fornecer jogadoras para a seleção, sejam eles clubes brasileiros ou clubes até estrangeiros. Portanto, acredito que esta seleção vá dar esse mote para que no futuro haja mais situações em que esses mesmos clubes possam contribuir para a evolução da seleção brasileira. Perfeito, Gabriel, obrigado, né? Como você disse, né? Não é bom, mas é normal, é verdade, eu concordo com as suas palavras, né? A gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Dizer que é bom ou ruim é uma coisa, dizer que é normal é outra. É normal, né? No Brasil fala-se muito que tem que tentar evitar, né, como é que é a espanholarização, se eu não me engano, acho que essa é a palavra, que cita sempre o exemplo Real Madrid e Barcelona, quer dizer, sempre Real Madrid e Barcelona, Real Madrid e Barcelona, né? Então fala-se muito no Brasil, se você vai num simpósio, num curso, qualquer coisa, para evitar, né? Essa não é uma direção boa, né? Você ter um país com 2 clubes, com 3 clubes, o ideal é todo mundo crescer para que haja sustentabilidade. Mas perfeito, é o que é, né? É o que vem acontecendo em vários países. Perfeito, vamos passar aqui para o nosso próximo tópico. Rapidamente, eu queria né, deixar registrado aqui, né, para as meninas, a social media hoje em dia ajuda muito nesse sentido, né? 15, 20 anos atrás, se uma menina quisesse jogar futebol, ela não sabia nem por onde começar, né? E hoje você tem a social media dizendo para você, olha, tem seletiva aqui, tem seletiva ali, mês que vem tem seletiva, enfim. Então a gente tem aqui a seletiva de futsal feminino no Vasco da Gama, né? A Cruz de Malta ali, até em off, a gente estava comentando do Vasco da Gama, né? Que é um pedacinho de Portugal dentro do Brasil, né? E tá tendo essa seletiva feminina, 18 de julho, então, para as meninas que verdadeiramente querem alguma coisa, estão atentas, né? Tá tendo seletiva no Vasco, né? Basta procurar na social media maiores informações, que tá tudo lá, sem problema nenhum, né? E, enfim, é mesmo uma questão da menina, né, se esforçar, porque tá muito mais fácil hoje em dia do que há 20 anos atrás, né? Na nossa época, por exemplo, Gabriel, se você quisesse fazer um teste no clube, você não sabia nem por onde começar, em quem falar, aonde ir, né? Hoje em dia a rede social está te dando tudo aí, telefone, tem tudo. Então, só para deixar registrado aqui, e aí a gente passa para o nosso LCA, né? LCA, um problema gravíssimo, né? Uma cirurgia de LCA
é extremamente cara, difícil, complicada para recuperar, né? E a FIFA tem um controle de LCA e eles têm os dados do LCA feminino, né? Lesão de ligamento cruzado anterior do futebol feminino. Até o mês de junho, ou seja, 6 meses, foram 83, né, lesões. Né, eu vou compartilhar aqui a imagem. 83 lesões em 2026 até o mês de junho. Né? Aqui está o reporte da FIFA, e aí você vê o clube que a atleta joga, né? Qual jogo teve a lesão, enfim. Bem legal, bem assim, um controle, né? Uma informação com credibilidade, né? Então você tem tudo aqui. E, né, eu acho que é importante a gente estar sempre batendo nessa tecla, porque as meninas precisam procurar, né, informação para se defender e se proteger o máximo contra o LCA, né, fortalecer a musculatura posterior da coxa, né, e, enfim, é algo tão importante que a FIFA tem um report específico para LCA, né, do futebol feminino. Então, assim, como é que você vê isso, Gabriel? A gente está no meio do ano e já temos 83 joelhos, né, que já estouraram, né? E, enfim, imagina se continuar nessa média até o final do ano, vai ir para 160, imagina, atletas estourando os joelhos de LCA. Como é que você vê, você que além de treinador tem, né, a experiência de treinar individualmente, não apenas em grupo, com a sua licença da UEFA, mas treinar individualmente, como é que você vê isso no futebol feminino? Por favor, Gabriel. Acho que é importante esse assunto para as meninas. Sim, de facto é um assunto que tem sido recorrente aqui no nosso canal, e tem sido porquê? Não é porque nós não temos mais para falar, temos sempre muito para falar de vários temas, mas é porque queremos realmente demonstrar às meninas que nos veem e ouvem que realmente isto é um assunto muito sério, porque pode pôr em causa a carreira delas, não é? Nós falamos muitos temas, nós incentivamos, nosso amigo Igor faz sempre um excelente trabalho a mostrar aqui as seletivas, portanto, os vários clubes, tudo isso para darmos oportunidades, mas tal como tudo na vida, não há só coisas boas, não é? Nós também temos que falar do que é menos bom, que é mau, e tentarmos evitá-lo, ou se ocorrer, como é que podemos fazer para corrigir o mais rapidamente possível. E obviamente este tipo de lesões até preferíamos não ter que sequer as ter, não é? Porque são mesmo complicadas, podem mesmo dar cabo de uma carreira, porque depois já sabemos como é que funciona, depois há uma recuperação, mas depois ainda demoram a entrar em forma, depois entretanto o clube pode já não querer e quer vender para outro, depois tudo isto, numa lesão de uma época, pode ter repercussões para toda uma carreira. Portanto, não sendo algo que seja preventivo a 100%, não dá para prevenir a 100% uma lesão destas, mas dá para reduzir. E mais uma vez, tocamos sempre na mesma tecla porque é importante que estas informações fiquem. Treino adequado, essencial, ou seja, as cargas físicas, ok? Em termos técnicos, a forma como vocês rodam o vosso corpo, os vossos joelhos e os pés em simultâneo, jogar em relva não é a mesma coisa que jogar na praia, não é? Na relva, sobretudo na relva natural, o piton, não é? Fica preso. Se vocês não rodam, o joelho fica também preso, pode acontecer alguma coisa, não é? Portanto, saber rodar bem o corpo, haver esse treino técnico, como eu digo, treino, cargas físicas adequadas, nutrição, comerem bem, ok? E descanso, fundamental, ok? Se fizerem isto, não, nem eu nem o nosso amigo Igor podemos dizer, não vão ter lesão. Há sempre possibilidade de ter, mas reduzem. E é isso com que nós podemos nos preocupar, ok? Na vida, o que nós podemos controlar. Por isso há que ter esta situação em mente, e aproveito para dizer que por acaso em Portugal acabei por descobrir que a Federação Portuguesa de Futebol, até dentro do contexto europeu, lidera uma iniciativa que tem o nome em inglês, ACL Prevent, que é exatamente focado ou seja, é um programa focado exatamente só nesta lesão, o LCA, e para prevenir, tanto o futebol feminino, creio que também é abrangido para o futebol masculino,
este tipo de lesões, ou seja, informação, tratamento adequado, ok, treino correto, e acredito que no Brasil, com a dimensão que há, com o conhecimento e o amor e paixão que existe pelo futebol, também é importante que as meninas procurem essas informações. Muitos clubes não têm recursos, ou os treinadores não têm tempo para poderem procurar, podemos discutir se isso é certo ou errado, mas cabe mais uma vez a todas vós que estão a ver-nos, todas as meninas que querem ter uma melhor carreira, não esperem que outros vos deem as ferramentas, procurem vocês. Hoje em dia, eu vou aqui ao Google, não pago um cêntimo, não é? Não real, não pago nada, ponho modo de inteligência artificial, pesquisa, ele vai-me buscar tudo. Depois cabe a vocês ver se aquilo está correto, não é? Verificar, mas pelo menos já não têm que andar a procurar ligação a ligação, não é? Link a link. Não, vocês procuram e encontram logo e é grátis, não têm que gastar. Okay? Portanto, hoje há menos desculpas para não saber as informações certas. Portanto, procurem, pensem que é o vosso corpo que está em causa, não é? Porque se vocês se lesionarem, os outros podem dizer, coitada, pá, vamos ajudar, mas entanto já está outra jogadora no vosso lugar. Okay? Portanto, o mundo avança e vocês é que ficam para trás. Portanto, se não querem que isso vos aconteça, preparem-se, mas sobretudo procurem informação, porque este é um tema muito sério. Como veem, muitas lesões em poucos meses, infelizmente mais irão ocorrer até ao final do ano, portanto, é tudo meninas que ou tiveram azar ou não se prepararam e também tiveram azar. Portanto, vamos tentar não ser, engrossar essa estatística e vamos tentar preparar-nos o máximo possível para essas situações não ocorrerem. Pois é, perfeito, Gabriel. Só para acrescentar, né? Algum tempo atrás uma atleta me perguntou, mas o que eu poderia fazer, né, no meu treino, enfim. Então, assim, eu vou externar aqui a minha resposta, né, minha reflexão. Se eu fosse atleta de futebol hoje, principalmente se a gente está falando de futebol feminino, né, se eu fosse hoje uma menina de 16 anos, né, estivesse iniciando, cheio de sonhos, futebol, eu ia querer ouvir a verdade, entendeu? Eu ia querer ouvir a verdade. Então, a verdade é a seguinte: se você machucar o seu LCA aos 16, 17, 18 anos de idade, no início da sua carreira, tudo vai ser muito mais difícil, porque você não tem aquela bagagem, você não tem aquela condição de, por exemplo, quando o Ronaldo operou o joelho, ele já era o Ronaldo. Ele não era o Ronaldo que tinha vindo do São Cristóvão, que estava no Cruzeiro, não, ele já era o Ronaldo. Isso tem uma diferença, né? Porque você vai ter todo um suporte de médicos, de enfermeiro, de fisioterapeuta, de material, de equipamento. Então, essa é a diferença. Então, se uma menina hoje machuca e ela é nova, está com 16 anos, 17 anos, é diferente, né? Ela está numa outra situação. Então, esse é o ponto 1. Ponto 2, para você, menina. Uma das causas, né, da lesão é você ter uma diferença muito grande de força na parte da frente da sua coxa e na parte de trás da sua coxa, né? Anterior e posterior. Então, se o seu quadríceps é muito forte e o seu posterior de coxa, o esqueci agora o nome do músculo, a musculatura posterior da sua coxa, ele não pode ser fraco, ele não pode estar muito atrás do seu quadríceps. Então, por exemplo, na frente da sua coxa tem ali 4 músculos, o quadríceps. Atrás tem o semitendíneo, semimembranoso, se eu não me engano, né? Você tem o bíceps femoral, né? Muita gente não sabe, mas o bíceps é no braço, mas é também na coxa. Você tem o bíceps na coxa. Então, essa musculatura atrás da sua coxa, ela precisa ser extremamente forte. Normalmente, o músculo atrás da coxa, o posterior da coxa, ele é mais fraco, né? Ele acaba sendo mais fraco, ele perde. Vamos dizer assim, de forma simples. O músculo posterior da sua coxa, ele perde para o seu quadríceps. Isso é ruim, entendeu? Isso é ruim, porque essa discrepância é ruim. Isso pode ser um fator que vai, de repente, abrir portas para que você tenha uma lesão, né, no seu ligamento cruzado anterior. Então,
Qual é o ideal? Se no seu quadríceps você tem uma força X, o posterior da sua coxa tem que ser bem perto desse X, tá? Não tem que ser mais, não é isso, mas tem que ser perto desse X, entendeu? Outra coisa, quando você vai treinar, normalmente você corre de frente, você não corre de costas, né? Normalmente a gente anda para frente, a gente não anda de costas. Então, procura no seu treinamento fazer exercícios que você corra de costas, que você leve o seu calcanhar próximo ao glúteo, correndo de costas. Por que isso? Porque você vai estar estimulando essa musculatura que está envolvida no LCA. Então, se você faz musculação, tem um carinho especial com os exercícios que trabalham a musculatura posterior da sua coxa. Então, esses são os detalhes para você tentar se proteger de uma lesão de LCA, entendeu? Um carinho especial, estou tentando falar de forma bem simples, tenha um carinho especial nos seus exercícios, na sua musculação, com a musculatura que está na parte de trás da sua coxa. Não adianta você ter uma coxa muito forte na frente, no seu quadríceps, e atrás está longe disso. Isso é ruim. Isso aí pode abrir portas para lesão no LCA. Tá legal? Então essa é a reflexão que eu trago aqui do LCA, né? E, enfim, o Gabriel perdeu o sinal, provavelmente algum problema na internet, faz parte, então a gente segue. Tá ok? Qualquer problema, qualquer dúvida, é só mandar mensagem por e-mail que a gente responde, tá? Não tem problema, a gente pode não responder no mesmo dia, mas a gente responde e a gente tem se comunicado assim com algumas pessoas, então pode mandar e-mail que a gente responde sem problema nenhum. Tá ok? O e-mail fica na descrição. Tá, em relação ao LCA, isso aí espero que tenha de alguma forma ajudado, né? E a gente vai falar agora das férias escolares. Férias escolares, né, na Copa de 2027. O que aconteceu, né? Tá aqui as férias escolares para a Copa, né? Lei obriga escolas a conceder férias durante toda a Copa do Mundo Feminina de 2027. Eu vi muita gente na internet sendo contra, eu vi muitos professores, coordenadores criticando isso, porque, né, vai atrapalhar muito a organização do ano letivo. E, enfim, eu tenho uma opinião sobre isso, depois gostaria de ouvir a opinião do Gabriel, né? Eu acho o seguinte, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, Copa do Mundo é Copa do Mundo, criança na escola é criança na escola, né? Escola é para ensinar português, matemática, história, geografia, física, química, inglês, informática, esporte, né? Ensinar francês, um segundo, terceiro idioma, enfim, escola é para isso. Essa é a minha opinião. E a Copa do Mundo é a Copa do Mundo, entendeu? Então, eu acho que não deveria, né, misturar as coisas, entendeu? Porque os pais já se acostumam com o ano letivo daquela forma. Os pais se programam para poder, né, dar o suporte ao seu filho daquela forma que todo ano o ano letivo é aquele ano letivo. E a Copa do Mundo é a Copa do Mundo. Então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, eu não vi nenhum lugar dizendo que ia mudar alguma coisa por causa da Copa do Mundo. Eu não vi ninguém falando que as crianças iam ter alteração. Eu não vi isso em lugar nenhum. Se aconteceu, foi escondido. Eu não vi ninguém falando, ninguém reclamando, nada disso. Então, essa é a minha opinião. Não deveria fazer isso. Eu acho que dar feriado, isso é outra história. Agora, mudar o ano letivo das crianças por causa da Copa do Mundo, eu acho que é demais, né? Eu acho que não é o ideal, pensando prioridade é a criança, né? E os pais que têm a sua organização. Gabriel, você tem uma filha, tu tem a tua organização semanal para a criança, entendeu? Segunda é isso, terça é isso, quarta é isso, quinta é isso, sexta é isso. Então, assim, essa é a minha opinião. Eu queria saber a sua opinião, Gabriel, por gentileza.
bem, de facto, é uma situação, pronto, caricata. Eu estou a tentar meter-me dos dois lados só para tentar perceber a ideia geral, não é? Eu creio que quem teve esta ideia pensou, bem, não queremos que haja problemas de visualização, portanto, seja a nível presencial nos estádios, seja a nível da internet, a ver os jogos, os canais televisivos e por aí fora, e por isso, como muitos jovens poderão estar interessados em ver, nós vamos adequar aqui o período de férias, não é? E portanto para os jovens estarem de férias e poderem portanto, assistir aos jogos. Eu percebo a ideia, eu acho que foi isto, não posso estar enganado, claro, não conheço a pessoa que fez, nem a ideia, mas acho que foi isto. Agora, sim, também concordo com o meu amigo Igor, acho que futebol, isto é o que nos une neste canal, obviamente, é uma coisa muito importante, tem um grande impacto social, na maior parte dos países do mundo, mas o futebol é só uma dimensão da vida. Há muitas outras e muito mais importantes. Ou seja, a educação é uma coisa, na minha opinião, muito mais importante do que o futebol, como é óbvio, não é? Estamos a falar de dar ferramentas, seja a nível de informação, seja a nível de valores, para que as crianças cresçam com boa estrutura mental e física para serem os adultos do amanhã. Isso tem impacto em tudo na vida, não é óbvio. Portanto, o futebol é uma pequena parte disto. E, portanto, estar a mudar tudo, e realmente isso, num país com a dimensão, lá está, do Brasil, e que isso cause constrangimento a milhões de pessoas, tem que se pesar o que é que vale mais, não é? O Mundial, a Copa Feminina ou isso. Agora, acho que como em quase tudo na vida, se puderem encontrar um meio termo, poderá ser o melhor, ou seja, perceber como é que nós podemos fazer para que os jovens estejam disponíveis também para ver, caso queiram, obviamente, esses jogos, sem que isso prejudique o planeamento escolar e o planeamento familiar, não é? Então aí, associações de pais, portanto, e também chamar alguns jovens, mas sobretudo se estivermos a falar de menores de idade, portanto só os pais e professores falarem, poder chegarem ao consenso. Entretanto, esta lei já passou, não é? Uma lei federal, e portanto já vai obrigar todas as escolas a fazer, mas nesse aspecto já alguma coisa falhou, não é? Antes de pôr lei já se devia ter falado, não sei se falou ou não, mas de qualquer forma tentar que isso não cause grande impacto na vida das pessoas. Do que eu percebi, também a ler, é uma situação que não é uma extensão das férias, é sim uma reorganização das férias, ou seja, os meninos e as meninas não vão ter mais férias, vão é ter férias num período diferente, ou vai apanhar-se períodos que não estavam habituados a apanhar. Pronto, é assim, também é verdade que está a ser feito com mais ou menos um ano de antecedência, eu sei, mesmo assim, pronto, espero que não cause esse impacto negativo, porque a seguir a ver esta competição, não sabemos quando é que vai voltar a haver outra no Brasil, e portanto a educação é todos os anos e é como eu estava a dizer, é importantíssimo. Portanto, vamos esperar que corra tudo pelo melhor. De qualquer forma, sim, corroboro a opinião do meu amigo Igor, acho que não é o mais importante. Os jovens hoje em dia têm outras formas de assistir, fora do período de aulas, portanto podiam perfeitamente assistir pelo telemóvel, estar nos estádios. Hoje em dia não se deve cingir só o que é nos estádios, não é? O futebol hoje em dia com a internet podem estar 10 mil pessoas num estádio a ver futebol feminino, mas estarem milhões a ver em casa, ou no telemóvel, seja o que for. Portanto, o importante é que as pessoas vejam e apoiem. Há muitas formas de fazê-lo, portanto, espero que corra tudo bem, mas temos que aguardar. Eu não faço a mesma ideia qual foi a ideia de quem quis fazer isso e como é que isso vai depois influenciar todo o planeamento, não é? Verdade, está ótimo, Gabriel. Só para acrescentar, me lembrei aqui, né? Por exemplo, a cultura do brasileiro é muito parecida com a cultura do português, que é muito parecida com a cultura do americano, né? São povos que curtem muito as mesmas coisas, estilo de vida, carro, passear, férias, enfim, trabalho. Além das crianças, né? A gente vive numa sociedade hoje que tem muita mãe solteira, entendeu? Aqui nos Estados Unidos, inclusive,
fala-se muito do fatherless, né? Eles falam muito do fatherless, que são, né, um problema gravíssimo aqui, né, que ninguém fala sobre isso, mas que todo mundo sabe que existe, mas é aquela história. Se ninguém fala do problema, talvez ele não exista, talvez a gente fica mais fácil fingir que não existe. Então, assim, imagina, né, além de tudo, para uma mãe solteira, tem o trabalho, tem creche, né, tem, enfim, uma série de coisas que tem que, né, movimentar, mudar, adaptar. Ainda tem esse detalhezinho também das mães solteiras. Falo isso porque no meu trabalho aqui da parte da manhã, né, aqui nos Estados Unidos é muito comum você ter 2 empregos e quem está com energia sobrando tem 3, né? Eu já trabalhei em 3 empregos aqui e no meu emprego da manhã, todas as mulheres que trabalham comigo de manhã, não são muitas, não são dezenas, mas assim, é uma estatística interessante. Todas elas são mães solteiras. Entendeu? Então, assim, não é fácil. Eu sei que não é fácil. Vira e mexe. Fulana não vem. Por quê? Porque a creche fechou. A creche teve um problema, né? Que é o daycare, que eles chamam aqui. Então, assim, é complicado. Mas, enfim, já foi feito, foi lei, passou. Agora vai ser isso aí. Obrigado, Gabriel. Vamos passando aqui para o nosso penúltimo tópico. Vamos falar sobre o esporte na vida das meninas. Eu achei esse vídeo na internet. Na hora eu falei, nossa, que vídeo, cara, para mostrar para as meninas, para os pais, né, das meninas. Só que não me animou muito porque estava em inglês. E aí passou 1, 2 dias, ele apareceu de novo para mim em português, né, hoje em dia com a inteligência artificial, né? Então, assim, eu vou passar aqui, por favor. Acho muito interessante, muito importante, né? Não é opinião, isso é baseado em estudos, né? Universidades aqui como Stanford, Harvard, eles estudam muito esse lado humano, social, né? Então, acho que é importante os pais terem essa consciência, né? Trazer aqui. Vamos lá. Tennis, the chances of your daughter going pro are only 0.03. Calma aí. Onde está o vídeo em português? Não é possível. Eu achei esse vídeo em português, não sei se é esse aqui. Chances of your daughter going pro are only 0.03. Ué, por que não está rodando esse em português? Pode se calhar estar no original e se calhar tem alguma opção que seja dobrado, não? Ou dublado. Pois é, eu salvei ele em português e agora ele não está passando. Tem a legenda em português, mas... All the values that are important to perform. Estranho, hein? Ele estava em português, será que aconteceu? If your daughter is playing tennis. Bom, enfim, eu vou colocar ele para rodar mesmo assim, porque ele tem a legenda e a gente faz o comentário. Eu não sei porque não está saindo só em português. Ele estava em português, eu salvei, mas enfim, tecnologia. Deixa eu ver aqui. A gente faz o comentário, não tem problema. Tá a imagem aí? Tá, beleza. Yes, the chances of your daughter going pro are only 0.03%. But if she keeps playing sports, her chances of holding a leadership position increase by 70%. 80% of Fortune 500 female CEOs played competitive sports growing up. It's a win-win situation. How many times in life are you in a win-win situation? You become a pro, you win. You're not becoming a pro, you win, but differently. When you play competitive sports at a young age and you pursue it, you go through all the values that are important to perform as a human being. You have to do it every single day. Discipline, hard work,
resilience, fighting when things are tough. All those things, it's what you live every single day. They become yours. And combining this with traditional classic education, the combination of the two is deadly. If you have kids, it's a no-brainer. If your daughter is... Perfeito. Deixa eu trazer aqui de volta. Tá legal. Bom, ele comenta ali, né, que se a sua filha praticar esportes, né, competições, quando ela é uma criança, ela não vai ter muita chance de se tornar profissional, né? Os números indicam isso, né? Menos de 1% vai virar profissional. Mas ela aumenta em 70% a chance de ser uma pessoa de sucesso profissionalmente, né? Virar, de repente, até uma CEO, uma gerente de uma empresa, enfim. Ele fala dos valores do esporte, né, o quanto é importante, né, para as meninas, né, aprenderem de forma dura, né, difícil, porque a competição ela te traz muita frustração, né, você tenta, perde, você tenta, não consegue, mas vai te ensinando, porque essa é a vida real, né? A vida real, ela tem frustrações e as meninas aprendem isso através do esporte. Pô, você, Gabriel, né, além de ser treinador, professor, você tem as suas licenças, você, além de tudo, tem uma filha menina e ele está falando exatamente disso, né? Qual é que é a sua opinião, por gentileza, sobre o esporte, né, a competitividade para as meninas, por favor? Sim, de facto é uma discussão muito importante e as meninas têm que perceber que, bem, para bem ou para mal, todos nós somos diferentes, mas já falámos aqui várias vezes que as meninas têm um corpo a nível biológico diferente dos meninos, não é? Portanto, isto não é uma coisa que tem a ver com questões políticas nem nada, é ciência, não é? E portanto, perceber que se tem um corpo diferente, tem que também se preparar de forma diferente, mas isto extravasa completamente a parte física, vai também para a parte mental, e o desporto, não é? Tem realmente grande impacto na vida das pessoas por tudo aquilo que foi dito no vídeo, portanto, questões lá está mentais, de resiliência, de disciplina, de enfrentar os problemas quando eles aparecem, de ultrapassá-los, de não desistir, tudo isso, o trabalho de equipa, sobretudo se for uma modalidade coletiva, embora as individuais também têm trabalho coletivo nos treinos e tudo, portanto, isto é muito importante. E as meninas pensem que nada na vida é garantido. Ou melhor, até se costuma dizer que só a única coisa que é garantida é a morte, não é? Portanto, o que nós temos que perceber é, não sabemos se vamos conseguir, mas sabemos que não tentarmos, não conseguimos de certeza, não é? Portanto, o não é sempre garantido. Portanto, para tentarmos conseguir, temos que realmente ir à luta, ir lá batalhar todos os dias, tentar. Vai haver dias que não vamos querer, vai haver dias que não vamos conseguir, mas continuarmos, mesmo assim. Agora, é importante isto. Ele deu o exemplo de CEOs, não é? De mulheres em altos cargos, que todas elas, ou a maior parte delas, realmente praticou modalidades de competição quando eram mais novas. E ele quis fazer esse paralelo para explicar que podem ter sucesso, neste caso, no futebol, mas se não tiverem sucesso no futebol, vão ter sucesso na vida, não é? E isso é que nós temos de explicar às meninas, que é, o futebol pode dar, e a maior probabilidade é que não dê. Usando as palavras há pouco do nosso amigo Igor, também tem que ser muito honesto, não é? Pode não dar, e é o mais provável. Mas, se não der o futebol, pode dar outra modalidade, ou pode dar uma outra área onde vocês até ganhem muito mais dinheiro do que ganhariam no futebol e sejam até muito mais importantes para a sociedade. Também pode acontecer. Portanto, o importante é que vocês adquiram um conjunto de valores que vos permita enfrentar a vida sem esse tipo de receios. E mais especificamente para meninas, perceber que, já falámos noutros episódios, as sociedades felizmente estão a evoluir, mas ainda há, muita gente gosta de chamar, o patriarcado. Ou seja, a ideia de que são os homens, a ideia do pai, que domina a sociedade. Ou seja, as mulheres sempre num papel secundário. O que quer dizer que é sempre muito mais difícil para qualquer mulher
chegar a um certo patamar do que é para um homem. O que quer dizer que estes valores que nós estamos a falar ainda se tornam mais importantes nas meninas. E, portanto, todas as meninas que nos estão a assistir, percebam isto. Não é por serem mulheres que não vão conseguir. Não. Cada vez mais, felizmente, as mulheres estão a conseguir. Mas para conseguir ainda têm que batalhar mais. Não é? E é importante ter esse suporte em casa, nos amigos, nas vossas relações amorosas, mas, sobretudo, mesmo que não houvesse apoio, seja de uma pessoa qualquer, que vocês, dentro de vocês, sejam os vossos maiores apoiantes, ok? Mesmo quando tudo está negro, se vocês olharem para o espelho e disserem eu consigo, é o primeiro passo para vocês conseguirem, ok? Portanto, não desistam, percebam que o desporto ajuda bastante, por exemplo, na densidade óssea das mulheres, uma coisa muito importante, ajuda na saúde cardiovascular, tudo isto, uma diferença de fazer desporto ou não é brutal. A pessoa que esteja em casa todos os dias a comer batata frita, aí, como se diz no Brasil, a ir às baladas e tudo mais, mesmo que por fora esteja magrinha, tanto bem, por dentro o corpo não está bem. Okay? Portanto, nem que seja só pela saúde física, vocês têm os vossos órgãos saudáveis a funcionar bem, faz toda a diferença. Portanto, é como ele disse no vídeo, é uma sessão win-win, ou seja, ganhar-ganhar, toda a gente ganha. Não há forma de perder se a pessoa fizer desporto, está sempre a ganhar. Portanto, é a minha mensagem para vocês, não desistam e sobretudo mantenham-se saudáveis no corpo, mas sobretudo na mente, porque é isso que vai possibilitar depois ter sucesso na vida. Obrigado, Gabriel, perfeito. Exatamente isso que você falou, ganhar ou ganhar. A menina que faz esporte, ela só tem a ganhar, né? Ela só tem a ganhar. Perfeito. Tá, vamos passar aqui para o nosso último tópico. Copa do Brasil Feminina 2027. É uma notícia que me chamou a atenção e negativamente, né? Foi um fato observado, como falava nas Forças Armadas, FO negativo, fato observado negativamente. Tá aqui a chamada aqui na reportagem. Craque do Corinthians, né, um clube de ponta no futebol brasileiro, né, e mundial, conhecido mundialmente, critica o horário de jogo da Copa do Brasil. Quer dizer, a gente está falando do Corinthians, não é um clube da terceira divisão, não é um clube, né, que ninguém conhece, não. A gente está falando do Corinthians, né, que está na Copa do Brasil e a atleta está criticando, né, o que eu concordo também, né. Por quê? Porque eles marcaram o horário do jogo, né, para a Copa do Brasil, uma competição super importante, quinta-feira, 3 horas da tarde. Então tá aqui, estou marcando aqui, quinta-feira, 3 horas da tarde. E aí, né, a gente falou aqui anteriormente, né, até num outro episódio, né, a Liga de Futebol Feminino aqui dos Estados Unidos, ela está preocupada porque a Copa do Mundo está acontecendo e ela quer mais público, ela quer mais gente acompanhando a Liga Feminina, aproveitar essa coisa e tal. Quer dizer, é a primeira liga no mundo, ela é a liga número 1, e eles estão preocupados em ter mais gente, né, seguindo eles, né, como se eles falam aqui, seguir, acompanhando e tal. E eles já são número 1. O Brasil, que está tentando, né, achar o seu caminho, né, coloca um jogo quinta-feira, 3 horas da tarde. Qual é o cidadão que vai poder pegar a filha e falar, filha, vamos lá ver o jogo quinta-feira, 3 horas da tarde? Quer dizer, é muito triste, tá? Assim, é inacreditável, né? Você fazer um negócio desse. Eu faria isso se você falasse assim, Igor, tem um jogo aí que a gente precisa fazer alguma coisa para ninguém assistir. A gente tem que melar isso aí, a gente tem que jogar água na fogueira, tem que arrebentar com o jogo. Eu ia falar para você, olha, bota quinta-feira, 3 horas da tarde, porque realmente talvez só os parentes das atletas vão poder assistir ou vão assistir. Entendeu? Então, assim, é lamentável. Um ano antes da Copa do Mundo,
tu vê tanta gente falando no Brasil, futebol feminino, vamos fazer, vamos acontecer, vamos fazer, vamos acontecer, vamos fazer, vamos acontecer. E a Copa do Brasil, do Corinthians, um clube de ponta. Qual a sua opinião, Gabriel? Você acha que foi só uma falta de qualificação da pessoa que determinou isso? Coincidência, enfim. Como é que você vê, né, se você é digamos que você é um empresário, está com 1 milhão de euros para investir no futebol feminino do Brasil, e aí você vê o jogo quinta-feira, 3 horas da tarde. O que você acha? Vale a pena investir? Pois, realmente não me parece adequado o horário, e também gostaria depois de saber como é que são as condições climatéricas no Brasil nessa altura, porque é um país considerado tropical, pelo menos em uma grande parte do território. Não sei se por volta desta altura no próximo ano, se as temperaturas também estarão adequadas a esses horários. É uma coisa, por exemplo, aqui em Portugal, dá um exemplo rapidamente, e porque também tenho visto muitas equipas femininas, ainda bem, mas há aqui um torneio muito conhecido que é a Ibercup. Até julgo que há equipas do Brasil que estão aqui também. Equipas de todo o mundo vêm cá. Este torneio ocorre 2 vezes por ano, tanto nas 2 períodos de férias, tanto de verão e ali em volta do Natal, ali no inverno. E agora, Portugal está a ter uma onda de calor muito elevada, advinda, se não me engano, do Norte da África, onde vem muitas vezes as ondas de calor, e nós estamos com temperaturas muito altas para aquilo que estamos aqui habituados, a passar os 40 graus Celsius. E perceber o seguinte, muitas vezes à hora do almoço estão aqui a jogar, e não estamos a falar de adultos séniores, estamos a falar de crianças com 40 graus a jogar, não é? E portanto, eu, condições climatéricas, não quero falar muito porque realmente não sei como é que vai estar o tempo, não sou especialista em clima e não sei se é possível prever já com um ano de antecedência, mas também é uma situação a ter em conta. Mas sobretudo para o que está a ser aqui falado e debatido, em termos de horários não faz sentido, porque reparemos, o Brasil também creio que seja idêntico a Portugal no mercado laboral, ou seja, muita gente sai 4 da tarde, 5 da tarde, 6 da tarde do trabalho, depois ainda tem que ir pegar os filhos à escola, aqueles que têm que chegar a casa, o trânsito. O Brasil ainda é um país com muita gente, as grandes cidades, muito trânsito, portanto demoram muito tempo a chegar a casa, depois é o jantar, tomar banho. Esta é a rotina das famílias, mesmo que quem não tem, muitas vezes quer ir fazer alguma coisa antes de ir dormir, para depois no dia a seguir voltar a trabalhar. Portanto, ter um horário às 6 da tarde vai impedir muita gente de estar presente, não é? Muita gente vai dizer, eu até gostaria de estar, mas é muito cedo para mim. Portanto, é muito complicado, E eu acho que realmente estas críticas são importantes. Creio que com um ano de antecedência ainda será possível, claramente, alterar os horários. Então, acordos são feitos com as televisões, com as seleções, com tudo. Nem é possível alterar. As pessoas têm que ter noção disso. Em Portugal, por acaso, é uma situação que até para o futebol masculino já é falado há muitos anos. Às vezes, as pessoas marcam jogos para horários que não são convenientes às pessoas, depois admiram-se dos estádios não ter também tanta gente. E agora, para o futebol feminino, se queremos essa rota de crescimento, ou continuar essa rota de crescimento, temos que dar todas as condições para as mulheres triunfarem. E para isso não podemos cometer os mesmos erros que já se comete no futebol masculino. Nesse aspecto acho que sim, acho que ainda é uma coisa que deveriam conversar, deveriam chegar a um consenso e deveriam alterar, porque senão o sucesso que a Copa do 2027 no Brasil pode ter não vai chegar ao seu potencial. Vai ficar aqui perto, se calhar, mas não vai atingir o potencial, exatamente por situações que já falámos aqui da parte da escola, parte aqui também portanto, dos horários dos jogos. Pois, ironicamente, os meninos e as meninas estão de férias, vão ver eles os jogos, mas a maior parte da população que é adulta depois não vai ver. Ou seja, se damos a oportunidade a uns para ver, não damos a outros, não é? Não me parece coerente, mas eu, estando fora, não sei qual foi a linha de pensamento aqui, portanto, creio que neste caso se é uma competição mundial, é a FIFA que organiza, não é? Não sei qual é a ótica, sabemos que a FIFA, desde os últimos anos também para cá, sobretudo, tem sempre um pensamento muito mais financeiro do que propriamente desportivo, mas também se tem financeiro, se é menos gente nos estádios e menos gente a poder ver os jogos, também é menos dinheiro. Portanto, acho que
não há alguém que vai ganhar com isto. E para os brasileiros eu creio que é importante que esta competição tenha sucesso, desportivo, financeiro, portanto acho que sim, acho que devem alterar e devem conversar seriamente sobre o assunto, caso contrário muita gente não vai conseguir assistir e pronto, não vai ser a Copa que todos desejamos que seja. Beleza, Gabriel, obrigado. Tu foi num tópico que eu nem pensei no primeiro momento, eu pensei mais no lado financeiro, e você falou da parte da temperatura, né? O Brasil agora é inverno, mas no Brasil é muito comum, tá? Com exceção do sul, o sul do Brasil faz muito frio mesmo, lá para perto da Argentina, lá para baixo, mas chegou ali no Rio de Janeiro, ali perto do Rio de Janeiro para cima, é muito comum inverno você ter temperatura acima de 30 graus, entendeu? Então, assim, jogar esse horário, cara, mesmo no inverno, corre o risco de jogar a 35, 37 graus tranquilamente no inverno, entendeu? Então, é isso, né? É o que é triste. Eu acho que um clube do tamanho do Corinthians e as atletas que estão aí lutando para conseguir, né, levantar o futebol feminino, jogar quinta-feira, 3 horas da tarde, a Copa do Brasil, é muito triste, mas é o que é. Tá ok, Gabriel? Eu te agradeço, tá? Obrigado pelas palavras. Né? A gente vai fechando aqui o nosso episódio. Mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, pela sua opinião, sempre pertinente, né? Sempre pertinente. Muito obrigado mesmo. Bom final de dia aí, bom final de semana, né? Para você aí, tá ok? Muito obrigado, cara. Obrigado eu também, meu amigo. Tudo bom para si, para a sua família, o resto da boa semana e para toda a gente que está a assistir. Mesma coisa, muita força e o resto de um bom domingo e uma boa semana. Tá ótimo, obrigado. Tchau, tchau. E boa sorte para o Brasil hoje. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Obrigado, cara. Um abraço, amigo. Obrigado. Até mais.